E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende sobre todo o entendimento, uma lógica das movimentações, para que você aprenda de uma vez por todas como analisar o gráfico, como saber exatamente o porquê da movimentação, do contexto, entender as melhores regiões de entrada, entender como utilizar um padrão de vela, como utilizar a possibilidade de entrada em algumas regiões. Você que está chegando agora aí, você é muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais das técnicas, você vai aprender em relação aos conhecimentos técnicos, tudo aquilo que seja necessário para que você comece, para que você faça uma introdução, para que você comece a visualizar o gráfico de uma forma correta. Então você é muito bem-vindo aqui, vai fechar a ordem. Você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias eu posto aulas aqui, super dicas aqui para você ficar ciente de tudo que está acontecendo no mercado. Todos os dias super dicas, trago um conhecimento vasto aqui para você começar a entender, para você começar a compreender que a análise gráfica vai além do que marcar uma linha e fazer uma entrada ali em algumas regiões. É necessário você compreender a dinâmica, aplicar com forma prática toda a teoria. Então, a primeira entradinha aqui, ó, acho que foi simples, né? Acho que vocês, quem acompanha o canal, entendeu. Gráfico que chega aqui faz um suporte. Eu tenho região de resistência, tenho região de resistência. Depois eu vou ter logo uma região de resistência aqui em cima e vou ter mais uma resistência aqui em cima. Quando o preço faz esse movimento buscando região aqui da resistência, ele faz um movimento sem volume, sem força financeira. Perdão, pessoal, logo ele tem esses pontos aqui, ó, que podem fazer com que a tendência faça o quê? Uma correção para que ela corrija antes de buscar os pontos de liquidez mais acima. Então a entrada foi apenas isso, tá? Foi numa correção de movimento de tendência. Deixar um recadinho aqui para vocês que chegam agora no canal. Eu tenho um e-book aqui que eu chamo de os 16 padrões de vela que todo trader deve saber, para você baixar inteiramente grátis aí, para você fazer os seus estudos. Você pode baixar de forma gratuita. É só vir aqui no meu canal, nos links oficiais, que você encontra aqui na descrição do meu canal, ou abaixo das videoaulas, você vai encontrar aqui o meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram, na postagem fixada, tem o link para você fazer o download. Qualquer dúvida quanto a treinamento, a fazer parte da área do aluno, ou até mesmo e-book, é só entrar em contato aqui via direct no meu Instagram também, ou no meu WhatsApp. Também tem aqui o link de acesso à área do aluno, onde você vem fazer parte do treinamento e ter o suporte diretamente comigo, tá bom? Bom, recados dados, deixa eu voltar aqui, ponto fixo. Aqui, ó, onde eu mostro para você, ó, quando você entra no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada. É onde você vai clicar. Clicou sobre mensagem fixada, abre dois links. Os links são o mesmo, só muda a forma de download. Aí você faz o download, tá? Aqui dentro do canal do Telegram, pessoal, o que você vai ver aqui? Você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias para o canal. Então aqui, por exemplo, ó, Marcelo batendo a meta. Aqui você vê o John, ó, mestre é um histórico Hunter, análise gráfica é linda. É vida, né, aliás. Ó, o John mostrando um histórico lindo, uma sequência linda. John usando o indicador Hunter também. Você que é do treinamento, módulo 13, indicador Hunter lá, explico como que funciona, mostro como funciona.
É só entrar em contato caso queira fazer aquisição. Aqui, ó, o John mandando algumas análises. E aqui foi pelo celular, ó, fez entradas pelo celular. Ó, utilizando o indicador também no celular aqui, ó, batendo sua meta. Ou seja, conhecimento, pessoal, leva você aonde você menos imagina. Exatamente. Aqui a aula que eu subo no canal, ontem eu subi sobre o maior erro do trader iniciante. Aqui o Emerson batendo meta. Aqui nós vemos o César batendo meta, ó. O César utilizando o indicador também. Aqui nós vemos o José, ó. Olha que sequência linda, o José também utilizando o indicador. E o José diz assim, ó, bom dia, mestre, posta lá que quero ouvir meu nome. É isso aí, José, tá aí, ó, 7-2, que sequência linda. Edivaldo aqui, ó, batendo meta, perfeito, Edivaldo entrada ali. Aqui o outro aluno José, ó, batendo meta. Olha que interessante o que o José aqui diz, ó. Bom dia, professor. Hoje faz 30 dias que entrei para o treinamento, Hunter. Hoje fechei em 5-0 graças aos seus ensinamentos. Muito obrigado. Segue o plano, José. Segue o plano. Trading é mérito. Agora que você aprendeu, faça revisões, acompanhe aqui o canal do YouTube, se aprimore, que todo dia vai ser isso aí, tá? Todo dia vai ser isso aí. André aqui, ó, batendo sua meta, mandando aqui suas entradas. O Marcos aqui também, ó, batendo meta. O John novamente aqui, Edivaldo e assim por diante. Nicolas, tá bom, pessoal? Então, quiser fazer o download do e-book, é só entrar aqui no canal do Telegram e fazer o seu download. Aqui tem também o Instagram, ó, caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, que ainda está com 60% de desconto, sobre indicador, é só entrar aqui em contato pelo direct do meu Instagram, né, Cadu Rinaldi, só mandar uma mensagem, link de acesso ao treinamento. Tem também aqui o meu WhatsApp para contato, caso você queira tirar alguma dúvida nesse sentido. Tá bom, pessoal? Voltando aqui aos gráficos, a gente consegue entender aqui a movimentação. Ó, o gráfico faz a correção, como esperado, e a tendência continua a subir. Perfeito? Mais uma entradinha aqui, tipicamente de binárias. Olha que interessante esse par de moeda, ó. A corretora colocou alguns índices, né? Alguns índices econômicos também aqui na corretagem aqui para a gente trabalhar. Então você tem aqui, ó, por exemplo, o index do SD. São pares de moedas interessantes porque são índices, né? Que a gente pode operar aqui como binárias também. Alguns ficam em OTC porque as bolsas estão fechadas, né? Mas você pode, assim que abrir no momento, começar a trabalhar também. Então vamos, enquanto está aberto aqui o euro USD, ó, já vou fazer o euro GBP, né? Não USD. Eu já vou fazer uma entradinha aqui nessa região. Cadu, o gráfico está volátil, está cheio de pavio. Eu sei, eu estou vendo isso, eu estou analisando e por isso eu vi uma oportunidade ali. Por isso estou fazendo uma entradinha ali, ó. Ele está indo buscar um pouco mais acima. Vou pegar com mais duas taxas. Só falta ele fazer igual ele fez no EURUSD aqui, né? No EURUSD aqui, ó, faltou pouco para ele capturar as 3 taxas. Vamos ver aqui, né? Tomara que ele desça, pegue as 3 taxas, faça a movimentação que ele tem que fazer. Porque aqui, ó, se você olhar aqui no passado, além de ter uma região de resistência, ó, olha isso aqui. Região de resistência, ele não saiu da região de demanda com força. Ele não tem força para sair da região de demanda. E ele tem aqui, ó, um doji. Fechou, tá lá, ó. Ele tem um doji aqui no meio do caminho, ó. Então vamos lá. Olha só, quem é do treinamento sabe o que é isso aqui, ó. Quem é do treinamento sabe a força que tem o movimento de um gráfico como esse. E quem não é do treinamento, eu alerto todos os dias aqui. A hora que você vê um doji no gráfico, fica fora. A hora que você ver um doji no gráfico, fique fora. Eu sempre falo isso para o pessoal. Bom, e o que eu consigo ver aqui? Ó? Novamente,
aquilo que eu sempre falo para vocês todos os dias aqui, ó. 50% do movimento, região de equilíbrio. Escrevi errado. 50% região de equilíbrio. Essa região de equilíbrio, pessoal, para eu saber realmente se ela vai continuar uma tendência, ou seja, numa movimentação de alta para buscar aquela região, ou numa movimentação de baixa para buscar a região máxima, eu preciso ter convicção da movimentação. Porque o nome já diz, é equilíbrio. Então eu tenho a resistência aqui, eu tenho uma resistência aqui, eu tenho uma resistência aqui. Assim como eu tenho um suporte aqui e eu tenho um suporte aqui. Dentro do momento que o preço me apresenta aqui, ela não tem força de movimentação para romper essa resistência em apenas um movimento. Ela não tem essa força que o gráfico precisaria para ela romper essa região de resistência. Então, logo, ela pode fazer o movimento da onda aqui, ó, de correção, para depois dar a continuidade do movimento. Entrando aqui, ó, ela captura duas taxas, né? Fazendo ali um 2-0 dentro dessa movimentação. Então eu estou ciente da movimentação da tendência ali e entendendo como a tendência se movimenta na região. Se eu entender como a tendência está se movimentando na região em relação ao contexto gráfico, eu já tenho aí 90% do meu trade definido. Então eu só vou me posicionar. Então eu tenho uma posição de entrada de venda aqui, eu tenho uma posição de venda aqui, eu tenho uma posição de venda aqui, assim como eu tenho uma posição de compra aqui e eu tenho uma posição de compra aqui. Agora, vai depender do efeito do preço em relação à causa do movimento. Aquilo que eu falo todos os dias para vocês. Vai depender da movimentação do preço. Ó. E o que aconteceu com o preço? Ele retorna à região. Perfeito, pessoal? Perfeito? Ó. Então, uma entrada de correção aqui, né, onde eu entrei com mais taxas, mas não foi computado todas as taxas. Mais uma entradinha aqui nessa região, praticamente aí em 7 minutos, nem 10 minutos não foi, uma meta batida aí de 3-0, 2 ativos e 3 taxas positivas. Mas vamos analisar mais o gráfico, temos tempo aqui. Eu quero falar um pouco para vocês também sobre essa questão de atitude de ter uma alta performance no trade, sabe, no day trade. Como ter atitudes, como ter uma alta performance no trade operando oferta e demanda, operando suporte e resistência. Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, porque algumas pessoas elas acabam não entendendo muito bem sobre essa questão, né? A diferença de um trader comum, a diferença de um trader que sabe o que faz, que já tem conhecimento técnico. Então isso muda um pouco, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos mudar de ativo aqui. Poderia estar operando esses índices? Poderia, mas eu prefiro operar as moedas aqui governamentais normal. Ó, região, ainda não tem nada muito definido aqui. Não tem nada prático aqui nessa região. Muito embrolho, GBP-JPY deixa fora. Vamos para outro ativo. GBP-JPY, Euro-GBP já fomos, GBP-JPY acabei de analisar, Euro-USD já analisamos, USD-JPY. Ó, USD-JPY. Olha que lindo este movimento. Então eu tenho um movimento aqui bem técnico, tá? Bem técnico. O fechamento deste candle aqui poderia me dizer algo a respeito do movimento. Olha só. Tá indo embora, né? Ah, Cadu, é uma exaustão de movimento? Olha, pela região até pode ser, mas ele não está no encaixe. Ele não está no encaixe de movimento. Ele não está tão claro ali que ele pode ser um movimento de exaustão, porque tem mais regiões acima. Então o USD-JPY deixa ele para trás. Vamos para outra região. Perdão, pessoal.
USD/JP. GBP/USD, não vimos, né? GBP/USD não vimos. Ó, GBP/USD não chegamos a ver. Candle busca região, Candle tenta fazer movimentação, Candle está travado numa região ali. Vamos ver como que esse Candle vai se comportar. E aí depois eu explico a entrada para vocês. Vou fazer uma entradinha aqui, pessoal. Vamos ver como ele vai se comportar aqui na região, ó. Tá vendo? Tem uma movimentação aqui, tem uma movimentação ali. É um trade onde ele tem vários pontos ali que eu posso fazer a minha entrada. Tem um lado bom para isso, né? Qual é o lado bom? Ele tem vários pontos de entrada. Qual que é o lado ruim? Ele pode corrigir em qualquer região ali que tem a possibilidade de entrada. Então, a hora que eu entro, olha a explosão que ele fez. Agora sim, ó. Quando eu tomo um loss que eu gosto de tomar é assim. Olha só, ele tem essa região de ponto de entrada, porque ele está ali num fundo verdadeiro. E ele tem essa região de entrada aqui, ó. Ele tem essas duas regiões de entrada. Quando eu entro no fechamento dele aqui, ele simplesmente rompe, explode região e está buscando mais abaixo. Perfeito, perfeito, perfeito. Toma um loss, ele faz movimentação. Deixa eu pegar ele aqui, o GBP/USD, cadê ele? GBP/USD, ele faz movimentação e continua buscando região, ó. Movimentação perfeita. Ah, Cadu, você foi enganado por ele. Não, não fui. Ele tem essas duas regiões, ó. Ele tem tanto essa região, como ele tem essa região. Quando eu entro aqui no fechamento, você viu que entrou pressão, muita força? Perfeito. Entrou pressão, mostra que ele vai buscar região, mostra que ele tem força para buscar máxima e ele vai buscar máxima. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Perfeito, rompeu região. Esse é o risco que a gente corre, às vezes, de ter pontos de entrada muito próximos um do outro, tá? Você tem que prestar atenção nisso. Então, se você tem um ponto de entrada bem próximo um do outro, você pode correr o risco ali de fazer uma entrada, não que seja antes da hora, mas por causa da movimentação do gráfico, ele acaba indo buscar outras regiões mais abaixo, como aqui, ó, tá? Um fundo mais abaixo. Tem esse fundo tão pertinho deste outro fundo aqui, são fundos verdadeiros, são regiões de entradas que são excelentes. Por quê? Pensa comigo, é melhor eu comprar o preço aqui a final 7276 ou eu comprar o preço aqui a final 7294? É óbvio que é comprar aqui no 7276, né? Porque eu estou comprando mais barato, eu estou com o interesse de lucro aqui na variável do que o gráfico faz na região aqui mais abaixo, né? Então é óbvio que aqui é a melhor opção de compra. Agora aqui, ó, ele chegou naquele lugar que eu falei para vocês. Que lugar, pessoal? Melhor ponto de entrada. Eu acho que quem assistiu a aula ontem, que eu subi aqui, vai entender o porquê aqui. Cadu, então por que você entrou naquela região? Porque ali era uma boa região de entrada. Eu tenho as duas opções. É claro, pensa comigo, pessoal, é que nem um ônibus, né? É que nem um ônibus. Eu tenho, por exemplo, eu saindo daqui, eu tenho a cidade de Itapema ao meu lado e depois Balneário Camboriú. Perfeito? Perfeito. Se eu sair aqui com destino a Camboriú e o ônibus parar em Itapema, ele parou em Itapema, não parou? Parou. Qual é o próximo destino? Camboriú. Perfeito? Perfeito. Ah, Cadu, não entendi nada do que você quis dizer. Eu quis dizer que quando existem pontos de parada do preço próximos, se ele não para em um, ele rompe, tá lá, ó. Se ele não para naquele, ele rompe, é porque ele vai buscar o mais próximo. Pessoal, isso é base da análise gráfica. É base. Se eu chego aqui, ó, eu tenho um fundo verdadeiro nessa região. O preço chega aqui nessa região, podendo fazer uma movimentação de segurar do preço. Olha o volume, eu vejo o volume. Só que olha só, vamos lá, ó, o
que nem eu dei o exemplo aqui, tá? Só para ficar didático, para você entender na parábola que eu falei. Aqui tem Itapema, ó. Aqui tem Itapema. Opa, escrevi errado. Duas cidades aqui. Aqui tem Itapema. E aqui tem Camboriú. O ônibus está descendo. O ônibus está descendo. Na verdade, ele teria que subir, mas ele está descendo. Se eu tenho um ponto de ônibus aqui em Itapema e ele passa reto, ele não para, qual é o próximo ponto do ônibus? Camboriú. Você entendeu a analogia que eu estou fazendo? Ou seja, se eu tenho pontos de fundos verdadeiros, que são pontos de correção do preço, se ele passa por um, pessoal, ele vai buscar o outro. Isso é para você entender um pouco. Por que que eu já entrei nesse ponto aqui? Agora a explicação por que que eu já entrei nele. Porque se ele corrige nessa região, ele vai fazer o famoso ombro, cabeça a ombro nessa região aqui, ó. Então eu teria aqui, ó, um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Seria um padrão ali de inversão de tendência, onde há uma correção e há uma inversão de tendência. Por isso que eu já fiz a entrada neste ponto aqui. Ele rompe lindamente. Você lembra que todas as vezes que eu falo assim, quando eu tomo um loss de rompimento é porque é um rompimento legal mesmo, porque aí é o gráfico que rompe. Não tinha volume para romper, não tinha um candle aqui para romper, ele está numa micro de baixa, mas apenas alguns setores indicando que ele poderia continuar o movimento, mas não tão claro. Mas a clareza estava aqui, ó, neste movimento de correção. Como eu falei na aula de ontem, qualquer coisa, dúvida, você volte na aula de ontem aqui. Esperei o preço chegar. O preço chegou, fez um padrão aqui, ó. Fez um padrão aqui para que eu entrasse comprado. Tem um monte de gente que tomou loss aqui. A pessoa vê esse candle e fala assim, nossa, é um martelo. Ó, olha o movimento, ó. Fez isso aqui. Olha como é que foi esse martelinho. Olha o martelinho como é que foi. Ele foi assim, né? Pessoal, se esse martelo tivesse acontecido assim, ó, vamos dar um exemplo. Você tem que entender e interpretar o gráfico. Se esse martelo tivesse feito isso, ó, se o martelo tivesse feito isso, aí é totalmente diferente. Este movimento aqui, ó, de padrão de entrada é totalmente diferente disso aqui. Ó, aqui não tem entrada. Aqui tem entrada. É claro que eu estou levando em consideração contextos. Eu estou levando em consideração contextos, tá? Estou levando em consideração contextos. Então, logo que essa região aqui, ó, bem definida, que eu vejo aqui a região de suporte com a demanda. Puxa, saiu tudo errado, né? Escrevi errado. Quando eu vejo aqui a região de suporte barra demanda, eu já vejo a possibilidade que ele vá buscar o que, ó? Regiões de resistência, né? As regiões que nós chamamos de oferta ou resistência. Barra oferta. E aqui novamente resistência barra oferta. E olha que interessante, né? O gráfico sai do ponto A, para no ponto B um pouquinho, vem novamente buscar ponto B e está seguindo o seu destino. Tudo aquilo que a gente vê todos os dias aqui. Claro, o que a gente vê de forma superficial, né? Porque aqui no YouTube, pessoal, a gente vê a ponta do iceberg, tá? Isso que eu falo aqui para você de forma clara, mas mostrando o que pode fazer o gráfico, para que você entenda os movimentos, é uma forma superficial da análise gráfica, porque para você se aprofundar, você precisa entender mais a fundo os setores. É claro que a minha ideia é fazer com que você comece a ter clareza e entenda realmente como é que funciona o gráfico, tá? Então você vê aqui, ó, que em menos de quantos minutos aí? 20 e poucos minutos, ó, uma entrada aqui perfeita, era para ser 3 taxas, mas não deu. Pego 2 taxas aqui,
3-0, né, praticamente. Aqui, aquele rompimento lindo. Entendo o que o gráfico está fazendo, espero o momento certo e faço a execução. 4-1, tranquilo, sossegado, entendendo como a tendência trabalha na região e fazendo meus trades de entrada. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é o que eu vejo de muitos, que é uma atitude de um trader de verdade. Então, 7 atitudes para criar alta performance no trade em suporte e resistência. Vamos lá, tá? Pode ser em suporte e resistência, pode ser aqui também, ó, pode ser aqui em oferta e demanda, não importa. Eu prefiro, pessoal, oferta e demanda por tudo que você sabe. Então, por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque eu vejo muita gente, hoje em dia no trade, eu não sei se aprendeu errado, eu não sei se não entende como é que esse mercado é, mas pessoas que não buscam alta performance. E o que é uma alta performance? É como você viu aqui, em 20 minutos, em 30 minutos, eu fiz meus trades, fiz um 4-1, tomo loss, ciente do loss, entendo o que aconteceu no gráfico, vou lá e faço simples. Por que simples? Porque eu sei analisar o gráfico. Então, para você chegar nesses pontos, você tem alguns... Eixa, não era para fazer isso, né? Não era para pagar. Então, vamos lá, vou escrever de novo. Vou escrever de novo, tá? 7 atitudes para criar alta performance no trade em suporte e resistência. Então vamos lá. Vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada. Perfeito? Perfeito. Quais são essas atitudes que eu tenho que ter? Primeira coisa, disciplina. Ontem eu falei muito sobre isso, falei na aula de ontem. Falei para vocês sobre a questão da disciplina, o que envolve a disciplina, o porquê que muitas pessoas tomam loss e não sabem porquê. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, um plano de trade. Não é à toa que no treinamento, quando a pessoa toma um loss, eu falo para ela assim, me envia o seu diário de trade para eu ver como é que você está analisando. Eu preciso, disciplina está escrito errado aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, escrever certo. Disciplina estava escrito errado. Ó, vamos ver se não vai atrapalhar. Disciplina. Pronto. Você tem que ter um plano de trading. Você tem que saber como manusear o gráfico na análise. Você tem que seguir o plano com rigor. Seguir o plano. Pessoal, quem é aluno sabe, não é à toa que eu falo assim, siga o plano. Por que eu falo siga o plano? Porque você tem um plano definido e você tem que seguir esse plano. Você tem que gerenciar o seu tempo. Isso faz parte da disciplina. Gerenciar o seu tempo. Quem é meu aluno sabe. Eu já falei inúmeras vezes, eu não fico mais que 1 hora na frente do gráfico. E olha lá, não quero ficar, não posso ficar, já começa a me fazer mal, porque são tantos anos na frente do gráfico, que se eu ficar na frente do gráfico por mais de 1 hora, pessoal, já começa a me dar um overtraining. E a maioria de vocês não gerem o seu tempo. Por isso que eu falo para vocês, 20 minutos a 30 minutos por dia é suficiente para você estudar. Desde que você estude da forma certa. Mais vale você estudar 20 minutos de forma correta, estudando e praticando, do que você ficar 5 horas na frente do gráfico fazendo lambança, tudo errado. Estudar significa uma constância. Constância. Estudar, pessoal, não é simplesmente falar assim, eu estudei 30 dias e agora eu sei tudo. Estudei o treinamento do Cadu 30 dias, pronto, sei tudo, não preciso fazer mais nada.
Não é assim que funciona. Os estudos é uma vida. Estudar é uma vida. Ou seja, o conhecimento, ele não cessa, tá? Se aprofunde em analisar o gráfico, principalmente análise gráfica. Mantenha-se atualizado. Aí você fala assim, Cadu, mas a análise gráfica, ela não existe há 100 anos atrás, desde 100 anos atrás? Sim. Só que a análise gráfica que você executa ou que você pratica, por exemplo, aqui para opções, é diferente da que você aplica para Forex na questão do efeito do preço. A causa do movimento vão ser as mesmas. Mas e na hora de executar a negociação? É a mesma? Não, não é a mesma. Então, por isso que às vezes você estudou um material de Forex, chega aqui, você entende muita coisa, mas não consegue ter êxito. Porque você não sabe aplicar uma análise gráfica que seja atualizada, voltada para um conhecimento de um mercado conhecido como opções. Você entendeu? Então, o estudo é sempre constante. 3. O que eu acho uma das coisas mais importantes? Domine a análise. Se você não souber analisar, pessoal, escrevi errado aqui. 3. Domine a análise. Se você não souber analisar o gráfico, você não sabe o porquê fez uma entrada, você não sabe o porquê que deve operar. Você tem que ter informação a respeito do que você está vendo na frente do gráfico. Informações. Quando a gente olha para o gráfico, pessoal, a gente tem o quê? Dados. A gente tem dados. Dados do quê? Do mercado ali, no caso aqui, ó, GBP USD, são os dados que o mercado está me transmitindo. Eu tenho que pegar esses dados e transformar em informações. Isso é análise. Você vai dominar ela. Você tem que sempre e constantemente fazer estudos. Como assim? Isso é constante. Toma um loss, volta no gráfico, volta no passado no gráfico, veja aquele padrão acontecendo. Por que que naquele momento você tomou loss? Volta naquele ativo. Será que aquele ativo ele faz constantemente um padrão como esse? Será que aquele contexto que eu entendi não entendi errado? Será que esse ativo faz um contexto diferente de outros contextos? Isso é uma coisa constante. Errar a gente vai errar. Tomar um loss nós vamos tomar. Agora, como você aprende com isso e constrói o seu conhecimento sobre esse erro, é que vai fazer total diferença. Ontem mesmo teve um aluno falando assim, que leu o material do treinamento sobre os padrões de velas. Se seria bom ler novamente. E eu disse, ler, todo mundo lê. Agora, estudar a fundo os padrões de velas, voltando no gráfico, vendo ele trabalhar em contexto, repetidamente e aplicando isso, de tempo de pesquisa constante no gráfico, isso vai fixar os movimentos, você vai entender por que um ativo, aquele padrão de vela funciona perfeitamente, outro não, porque você vai entendendo a questão cambial daquele mercado. Então, esse domínio é um constante aprendizado. Entendeu? Você tem que fazer suas decisões em dados concretos. Sabe aquela história? Opa, escrevi concretos errado. Decisões em dados concretos. Sabe aquela história contra fatos não argumentos? Se eu tenho no gráfico todo um contexto, tem contexto gráfico, está a região definida, tendência já entendi o que aconteceu, tem um padrão de vela e tem um volume, eu vou tomar minhas decisões com dados nos gráficos concretos. Eu não vou tomar minhas decisões por emoção. Quem me conhece e me acompanha aqui sabe. Para mim, o mercado, se você se baseia nele apenas na emoção, apesar de que as movimentações do gráfico são questões emocionais, porque são pessoas operando, enquanto pessoas tomam decisões emocionais, outras tomam decisões racionais. E quem domina o mercado é quem toma as decisões racionais. Por isso, as decisões têm que estar ligadas aos dados concretos daquilo que o gráfico te mostra.
eu acho que isso resume bastante coisa sobre esse assunto, né? Gestão de risco. Pessoal, gestão de risco. Você precisa aprender a limitar sua perda. Você precisa entender o que é um stop do dia e você precisa diversificar investimentos. E eu não sou aqui corretor de investimentos, só que assim como na análise gráfica você precisa de informações, um constante estudo e decisões tomadas com dados concretos, gestão de risco é o seguinte: tomou uma tinta, é limitar, tá pessoal? Não é limitar, escrevi errado. Você precisa limitar suas perdas, então você precisa ter um stop do seu dia. Você precisa gerenciar estes dados físicos, né, financeiros. E quando você ganha, pessoal, você vai diversificar os seus investimentos. Ganhou aqui uma renda variável, você vai pegar um pouco desse dinheiro e vai investir. CDBs da vida, tesouro direto, sei lá, você vai transformar ele em renda fixa. E o dinheiro vai trabalhando para você lá, conforme você aumenta o montante. Ou seja, você não coloca suas fichas apenas no mercado. Você trabalha aqui com stop, né? Sabendo trabalhar os seus lucros. Compreendeu? Vou dar uma corridinha aqui em mais um assunto que eu gostaria de falar para você sobre o controle emocional. Emocional. Algumas coisas que é preciso a gente falar, né? Por exemplo, controle emocional. Gerencie suas emoções. Gerencie suas emoções. Todo ser humano é passível de gerenciar suas emoções. Se você não gerencia suas emoções por si só, você precisa de uma ajuda clínica. E aí não cabe só a você. Então você tem que controlar suas emoções. Decisões impulsivas. A maioria das pessoas, está escrito errado impulsivas ali, decisões impulsivas. A maioria das pessoas toma um loss, o que acontece? Ela sai apertando o botão que nem louco lá. Ai, gente, você tem que fazer o quê? Aprenda com os erros. Geralmente uma pessoa que fez isso, ela faz várias vezes. Ontem eu falei aqui, eu acho que foi na aula de ontem, né? O maior erro dos traders iniciantes, pessoal. Você tem que controlar isso. Você tem que controlar isso. E sexto, vamos parar no sexto, né? Senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Eu poderia falar mais coisas. Mentalidade vencedora. Você percebeu que eu estou falando dos tripés aqui que eu falo da análise gráfica, que é conhecimento técnico, mentalidade e gestão de risco. É o tripé, tá? Elimine crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Aquelas que você ouve todo dia. Você não tem conhecimento do mercado, o mercado não é para você, isso aí não leva a nada, para trabalhar você tem que suar que nem um cavalo durante o dia. É aquelas coisas que você ouve todos os dias aí. Você tem que visualizar seus objetivos. Pessoal, se eu fosse ficar pensando em crenças limitantes, eu não tinha saído do lugar. Se eu não tivesse objetivos na vida, que eu já contei esses dias atrás aí nas aulas, eu não estaria onde eu estou. Mantenha persistência. Eu lembro e gosto sempre de falar para vocês, aquele atleta, o Usain Bolt, né, quando ele foi aí o homem mais veloz do mundo, ele falou que ele, durante 20 anos ele correu para ter os seus 9 segundos de glória. O que é isso aí? Manter uma disciplina vencedora. Manter uma persistência, uma mentalidade vencedora. Conseguiu entender? Então, 7 atitudes para você... Eu falei de 7 atitudes, né? Tá faltando um assunto aqui.
Deixa eu ver, o que eu falei aqui para você? Eu falei para você cultivar a disciplina, falei para você estudar constantemente, falei para você dominar a análise, falei para você fazer gestão de risco, falei para você fazer um controle emocional, para ter uma mentalidade vencedora. 7 atitudes. A 7ª, junte-se aos vencedores. Era isso que eu tinha que falar aqui na minha anotação. Junte-se aos vencedores. O que é isso, juntar-se aos vencedores? Traders experientes, né? Esteja num ambiente, numa área de ensino que te dê mentoria, que te dê orientação. Os alunos sabem que lá na área do aluno você tem ali o fórum de conversação com os outros alunos também. Abaixo de cada aula você vê as dúvidas dos alunos, você vê eu sanando as dúvidas dos alunos, você vê eu tirando as dúvidas a respeito do que o aluno tem. Você pode compartilhar das experiências de que um aluno tem juntamente com o que você também pode ter alguma dúvida. Então, junte-se a pessoas assim, nesse sentido de entender o que o gráfico nos apresenta e conseguir colocar isso de forma prática. Esteja num ambiente que você realmente tem um suporte. Quem é aluno sabe o suporte que o Cadu dá, né? Precisa de tirar uma dúvida? O Cadu está sempre aqui para te ajudar, para te responder, para te orientar, para trazer conhecimento à luz e fazer com que você entenda a melhor forma para que você seja um vencedor. Com isso, eu encerro essa questão das 7 atitudes aí para criar alta performance no trade, operando suporte e resistência. Tá? Com isso, se você tiver atitudes como essa, pessoal, eu tenho certeza que você vai conseguir sair do lugar. Mas lembrando, né? Para muitos, isso não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Para muitos, isso leva tempo. Mas o tempo, se você começar hoje, muda tudo, né? Já falei isso para vocês. O amanhã não existe, o ontem já foi. Então o hoje é hoje. Se você começar a tomar essas atitudes hoje, as coisas vão mudar. Conseguiu entender? Eu sei que eu fui longo demais, falei muita coisa. Às vezes eu estou aqui à tarde em casa, eu reflito sobre algumas coisas que eu preciso trazer para vocês, e aí eu vou anotando aqui, vou rabiscando. Às vezes eu não gosto de trazer tudo numa aula só, porque tem pessoas que não gostam, né? A aula agora já está lá para 40 minutos. Tem gente que não gosta disso, eu sei. Mas se você realmente quer mudar a sua mente, você está no lugar certo. Se você realmente quer aprender sobre análise gráfica, você está no lugar certo. Então encerramos aqui com 4-1, né? Hashtag falamos sobre atitudes de alta performance. Falamos aqui sobre análise gráfica, gestão de risco. Falamos sobre mentalidade. Você quer fazer parte do treinamento? Estou te esperando aqui de braços abertos. Os links estão fixados aí no comentário ou na descrição do vídeo. Quer fazer acesso ao indicador, ter acesso ao indicador, fazer aquisição? É só falar comigo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe aquele comentário com a hashtag, que isso vai ajudar muito o canal e vai ajudar que eu entenda que você quer aprender mais e mais. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!